Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui pela Atenas Sport TV. Estou entrevistando aqui o árbitro Márcio Gonçalves e hoje a gente vai fazer algumas perguntas sobre a carreira, algumas mais sérias e depois a gente vai partir para algumas mais descontraídas. Inclusive, hoje é aniversário dele. Parabéns para você! O homem está gravando com nós e ainda vai trabalhar hoje. Primeira pergunta: quando e por que você decidiu ser árbitro? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas minha primeira formação de arbitragem de futebol foi no futebol de areia, no beach soccer, quando eu morei em Pernambuco por 4 anos. E eu comecei porque eu tinha um projeto, a gente fazia um projeto na igreja com a molecada da comunidade, e nós colocamos ele em uma competição do Sesc lá de Pernambuco, de futebol de areia, e como a molecada não sabia como lidar na modalidade, e eu também tinha pouco conhecimento, o presidente da federação, Elias Coelho, presidente da Federação Pernambucana de Beach Soccer, ele me convidou para fazer um curso de formação que ia ter uma nova turma. De primeiro momento eu não queria, porque acho que passa na cabeça de todo mundo, vou apitar jogo para ficar sendo xingado, essas coisas todas. E aí ele me virou para mim e falou uma máxima que para mim eu tomo até hoje: o menor dos problemas é o xingamento. O melhor naquele momento era para os meus atletas ter conhecimento da modalidade. E aí, com conhecimento da regra, conhecimento da modalidade, saber como implementar isso para os meninos, foi aí que eu fiz o curso de formação. Após o curso de formação, me formei, comecei a fazer alguns estágios e pouco tempo depois o nosso projeto finalizou, o nosso projeto teve um fim. E daí eu me vi sem ter o que fazer. Na verdade, eu era missionário lá na nossa igreja e eu pensei na possibilidade de conseguir ter um recurso financeiro também para mim e para minha família. E aí foi quando eu comecei a apitar nos projetinhos, nas escolinhas, no Sesc, nessas competições do Sesc. E aí eu tomei isso como uma profissão lá em Pernambuco, no beach soccer. Tá, e você já falou um esporte que você começou, que foi o beach soccer, mas eu queria saber quais as modalidades, ao todo, quais você apita? Então, atualmente, o pessoal brinca falando que eu pareço um polvo ou um pato, que faz tudo, faz várias modalidades, né? Faz de tudo um pouco. Minha primeira modalidade foi o beach soccer. Depois, no Rio de Janeiro, quando eu morei lá, eu fiz futebol society, futsal e fute-mesa. Quando eu voltei aqui para Santos, eu me especializei também no futevôlei. Então, tenho essas modalidades como modalidades a qual eu tenho formação, curso de formação e diplomado. O único que eu não fiz por conta da minha idade, um custo elevado no momento, foi o de futebol de campo. Mas eu atuo também apitando futebol de campo. Você falou sobre a molecada do Sesc, então qual foi a tua primeira competição, a oficial que você apitou? Então, oficial foram esses estágios que a gente fez escolares, era nível escolar, era nível escolinha, tudo lá. Mas a primeira competição, assim, acho que mais forte, mais pesada para mim, foi a competição lá em Pernambuco mesmo, que era um pernambucano de beach soccer, me levou a uma competição a nível nacional. E aí em 2011 eu fui convocado para uma primeira competição a nível nacional para um brasileiro de beach soccer. Eu morava em Pernambuco e a competição aconteceu aqui no estado de São Paulo, na capital. Muito legal. E você falou, você apita várias modalidades, e dessas, beach soccer, futsal, de qualquer uma dessas, qual que é a mais difícil de apitar? Então, assim, eu não vou falar que tem uma mais difícil. Cada uma delas tem a sua peculiaridade. Todas elas têm uma característica, às vezes, que difere um pouco da outra, mas na sua totalidade, praticamente todas elas são iguais. O beach soccer, o futebol society e o futsal trabalham sempre em duplas. Então a dinâmica é praticamente a mesma. O futebol de campo você trabalha num trio e não deixa de ser a dinâmica um pouco igual. Apesar de que você tem uma atividade muito maior, quase que exclusiva, e os assistentes só pontuais. No beach soccer, no futsal e no futebol society, os dois atuam
literalmente, ambos têm poder de decisão. Eu vou falar não por ser a mais difícil, mas por ser a minha primeira e a mais apaixonada que eu sou, é o beach soccer. Eu sou apaixonado pelo beach soccer. Se tivesse 3 competições, futebol society, futsal e beach soccer no mesmo dia, eu escolheria o beach soccer porque eu gosto da areia, eu gosto da dinâmica do beach soccer, se tornou uma paixão para mim a arbitragem por causa do beach soccer. E um jogo mais marcante, assim, que se as pessoas perguntassem, você sempre responderia, se você me falar um jogo que você apitou, qual você falaria? Olha, eu vou te falar que o primeiro jogo do Brasileiro de 2011, a minha estreia na competição, foi o mais marcante. Porém, para todos os árbitros, e eu acho que é a nível internacional isso, todo mundo gosta de apitar uma final. Sim. No meu caso, nessa competição, eu não tive a oportunidade de apitar a final, mas eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe da final. Eu fui o terceiro árbitro, e o terceiro árbitro no beach soccer atua muito nos bancos de reserva, em diversas situações. Então, aquela final entre Corinthians e Santos, para mim, em 2011, foi a mais marcante. É a que eu levo na memória hoje. Você tinha Bruno Malias, Buru, o Mão, só jogadores de ponta, jogadores de seleção brasileira ali, você tá ali junto, participando daquela final, e eu tava como terceiro árbitro para 2 árbitros FIFAs, um de São Paulo e um do Espírito Santo. Então, tipo assim, é aquela coisa top para uma estreia, para um novato, na primeira competição, tu fazer um terceiro árbitro numa final, aquilo ali para mim foi marcante. E se você pudesse apitar um jogo de um jogador, qualquer jogador do mundo, qual jogador você escolheria para apitar? Então, eu nunca parei para pensar assim, eu nunca tive um jogador assim, onde que eu cheguei e falei, pô, gostaria de apitar. Eu posso dizer, com alegria, que eu já apitei 2 vezes jogo do Romário, no Rio de Janeiro. Uma eu apitei no campo que ele tem na casa dele. Era uma brincadeira entre eles, familiares e amigos, eu apitei na casa dele. E outra foi uma competição, onde que ele fazia parte dessa competição de futebol society, e eu apitei. Então, assim, posso dizer que essa foi marcante para mim. Apitar o jogo do Romário, apitar o jogo do maior ídolo do Brasil, foi top. Hoje em dia, eu não tenho nenhuma, assim, específico, mas todo jogo, para mim, é marcante, desde que seja algo especial, como uma final de um campeonato paulista, uma final de uma competição igual aqui no Gremetal, que muitas vezes a gente faz. Para mim, foi marcante a minha primeira final de jogos da Unisanta. Quem conhece os jogos da Unisanta sabe como que é. Sim. E o ano retrasado eu tive a oportunidade de apitar a final do futsal masculino. Então, isso é marcante. Você ir para uns jogos regionais, você ir para uns jogos abertos como árbitro e apitar essas finais, apitar jogos importantes assim, isso para mim é mais marcante do que ter um jogador em específico naquela ação. E as pessoas sabem, os juízes ouvem muitas coisas ao longo do jogo. Como é que você lida com a pressão da torcida, dos jogadores ali, estando o tempo inteiro falando? Como é que você lida com isso? Cara, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar qualquer coisa, vocês cortam. Corto. Eu apitei em lugares no Rio de Janeiro que muitos árbitros não iriam. Apitei em muitos lugares no Rio onde que a opressão e a pressão é gigantesca, eram gigantesca. E isso meio que me forjou um pouco. Então, às vezes eu escuto um pai, uma mãe falando aqui assim, se você não tem cabeça, se você não tem controle emocional, você tá na profissão errada. Eu paro, penso e faço assim, se ele soubesse aonde eu já apitei, eles não e como era o ambiente, eles jamais iriam falar isso. Então assim, eu me dou bem, mas eu sinto muito por conta das crianças, principalmente quando é jogo de categoria de iniciação, categoria de menores. Então eu sinto pelas crianças a irresponsabilidade dos adultos. Mas em relação ao que eu até mesmo questionei com o presidente lá no primeiro momento de me formar árbitro, o xingamento e o palavrão, essas coisas, é normal, errado,
Sim. mas é normal, é um perfil do futebol brasileiro e internacional. Não acho isso legal, mas eu tento relevar o máximo que eu posso. Certo. E com toda essa pressão, já teve alguma vez ou algumas vezes que você pensou em desistir por conta de toda essa pressão? Então, quando eu tornei a arbitragem minha profissão e única renda familiar, isso foi em 2018, daquele momento em diante, eu meio que coloquei na minha cabeça que eu ia fazer a arbitragem como uma profissão. E mais do que uma profissão, eu ia ter que tornar ela uma paixão, para que eu não pudesse cair nessa situação de, pô, não, hoje eu não tô afim, hoje eu não quero, hoje eu vou apitar de qualquer jeito. Sim. Então, eu não consigo me ver sem fazer a arbitragem hoje. Sim. Eu vivo 100%, eu tô todos os dias praticamente trabalhando. Se eu tenho trabalho para fazer, eu vou fazer. Até no seu aniversário. Até no meu aniversário. E às vezes eu tô em casa e aí eu já assisto, como todo mundo assiste futebol, eu já sou um pouco diferente. Às vezes eu vou caçar futebol, às vezes eu caçar jogos da Liga Nacional, eu vou analisar, eu vou assistir de uma forma diferente, como se você assistisse o futebol. Entende? Eu vou analisar a movimentação do árbitro, eu vou analisar a parte do rigor, a parte da regra, o que ele interpretou, como que seria a minha interpretação. Então, é uma visão diferente. Então, eu não consigo me ver hoje não apitando futebol, não apitando futsal, ou futebol de campo, ou outra coisa. O que eu parei já para pensar se um dia, e vai chegar um dia onde que eu vou parar um pouco de apitar por conta de físico ou alguma coisa é certo. Eu quero me tornar um instrutor. Sim. Eu quero estudar, fazer um curso e me tornar instrutor. Passar essa experiência que eu tenho, que é pouco, mas comparado a muitos, é pouca, mas que é apaixonante para mim e eu gosto de ver outros árbitros novos também nessa pegada. Sim. E agora, vamos para umas perguntas mais contraídas, se é um estudo sério. Vamos lá. Agora eu já não sei de mais nada. Agora relevem tudo que a gente fala. Você já teve que sair de escolta dos jogos? Escolta não. Mas ficar no vestiário mais de 40 minutos para esperar pai ir embora. Nossa. Sim. Inclusive foi recente, assim, tem uns 2 anos e meio que isso aconteceu. Foi a primeira vez que a minha mãe e a minha esposa, com os meus filhos, foram me ver apitar uma competição. Sim. E um dos jogos, os pais ficaram revoltados lá e quiseram me esperar, era o último jogo, quiseram esperar para conversar comigo no final, E aí eu precisei ficar 40 minutos, não pude voltar nem para casa com a minha família, tive que mandar eles irem embora antes e eu ficar lá, mas eu fui meio que forçado a ficar. Eu queria conversar com eles, mas não por confusão, por arrumar, mas para tentar mostrar para eles que, olha, eu sou tão ser humano quanto eles, né? Eu sou tão passivo de erros quanto eles. O árbitro, ele tem uma pressão de todo mundo de que ele não pode errar, de que ele é um cara que é o único que não pode errar. Erra. A gente vai errar, a gente é ser humano, a gente não é robô. Mas a gente precisa também ter compreensão da parte de lá, que a emoção faz muita diferença, né, na vida dos torcedores. Totalmente. E não precisa falar nomes nem quem, mas você, como árbitro, já deu vontade de, no seu dia a dia, na vida real, dar um cartão vermelho para aquele amigo chato, aquele vizinho? Dá vontade de fazer isso? Caraca, mano. Olha, vou te falar, às vezes eu brinco muito. Tem algumas crianças que se tornaram amigos, que brincam muito comigo. Eu posso dizer que aqui em Santos, em algumas regiões aqui, eu brinco falando que eu sou o único árbitro que sou xingado pelo nome. Márcio, Márcio! E as mães, os pais, pô, Márcio, me ajuda! E algumas crianças vêm e brincam, falam comigo, professor, você me deu cartão. Eu falei que assim, eu vou te dar cartão aqui fora da quadra. Aí eles brincam, dão risada. Mas assim, acho que não, acho que a gente precisa entender. Quando acaba o jogo, fora da quadra, eu sou uma pessoa normal, sou um ser humano normal.
como a gente brinca às vezes, né? Quando a gente sabe, né? Policial é policial 24 horas. Eu sou árbitro 24 horas. Se me encontrar na rua e falar, e aí, professor, e aí, juiz, eu vou cumprimentar como estão me chamando. Mas eu não gosto de levar para fora. Apesar de saber que tem pessoas que levam, e às vezes eu encontro essas pessoas na rua, latem, mas depois quando olham pra mim, baixa a cara, não consegue ter aquele olhar, não consegue dar vontade de chegar e falar assim, e aí, você me ameaçou, você fez isso comigo aquele dia, e agora? Eu tô aqui na sua frente, né? Não vai fazer nada? Mas aí eu falo, Deus cuida dele, Deus guarda o coração dele e guarda o meu também pra não entrar nessa, né, de debater pós-jogo. Sim. Qual foi a desculpa mais criativa que você ouviu de um jogador para ele não levar cartão? Porque muitas vezes o cara leva um cartão e aí já vem falar, não, porque não sei o quê. Qual foi assim a desculpa mais criativa ou mais engraçada que você já ouviu? A criativa eu não peguei ainda não, assim, o que é de praxe, o que todos os jogadores falam é que tipo, foi sem querer, não tive intenção, e aí a gente fala, tá bom, sem querer também é falta, sem intenção a gente não sabe, que eu não consigo saber qual é a intenção sua, mas receba, né, aquilo que você merece. Fala, sem querer, não, então agora eu vou voltar, não, sem querer. Mas é assim, é engraçado, então a gente tem muito disso, né, não foi com você que eu falei, quando tem um palavrão, não, tudo bem, não foi comigo, mas então, toma aí só para ficar registrado que eu ouvi o que você falou, ainda que não seja para mim. Você já teve algum lance polêmico que na hora você marcou e na hora você já se arrependeu e quis voltar no tempo? Ai, gente, na regra da modalidade esportiva do futebol em geral, fala assim, a lei da vantagem ela é facultativa ao árbitro. A lei da vantagem ela existe. Se há uma chance manifesta e clara de gol, o árbitro pode dar a vantagem. Se não conseguir, que marque a infração. E no futsal é muito dinâmico. Sim. E eu sou um pouco, eu não vou dizer que eu sou acelerado, mas eu sou um pouco, acho que ágil demais. Meus amigos brincam comigo e não foi uma, não foi duas, já foram algumas vezes. Mas a mais marcante é uma quarta de final de Jogos da Unisanta 2023, uma bola lançada pelo goleiro num contra-ataque, era um jogador, era o outro vindo nas costas para pegar ele, e o goleiro saindo para pegar ele, e eu correndo na lateral, e eu vendo a cena do goleiro jogando, grudando ele na grade, e eu só parei um pouquinho, mão para baixo, olhando a cena, o goleiro passou reto, o jogador que veio atrás mais levantou o cara. E nessa que ele levantou, eu tô na linha lateral aqui assim, eu só faço assim, ó. E quando eu olho, esse jogador que tomou o choque, ele do nada ele consegue dar um toque na bola. Nossa. Essa bola viaja até a frente do gol e eu tô... E essa bola viajando lá, o atacante sozinho cabeceando para dentro do gol. Nossa! Essa foi a cena onde que foi televisionado esse jogo, os comentaristas falam desse jogo no momento, foi uma falta para vermelho, e aí na regra também fala uma falta de força excessiva, de força brusca grave, né? Ela tem que ser paralisada e marcada o cartão, tudo. Mas nessa situação em si, eu poderia dar o vermelho ainda assim depois da jogada na continuidade. Então essa é uma das cenas que é marcante para mim. Fiz algumas vezes assim, essas quebras de vantagem. Brincam comigo, né? Falam que eu sou um pouco precoce nesse ponto da vantagem. Então, mas é algo que eu me analiso. Então eu gosto de analisar os meus jogos, às vezes em algumas situações eu gosto de pegar o vídeo para poder analisar, para poder ver o meu erro, o meu posicionamento. Então assim, eu sou muito autocrítico, eu tenho uma crítica comigo muito grande, porque é aquilo, não é só um trabalho qualquer, não é só um bico a arbitragem. A arbitragem para mim é minha profissão, eu faço arbitragem por paixão de verdade. Sim. E já teve algum apelido estranho, engraçado, que já te deram? Tanto faz se for jogador ou torcida, já teve algum apelido assim? Cara, apelido
eu sou careca, né? Então, desde que eu me entendo por gente na arbitragem, já com os meus próprios meninos no projeto em Pernambuco, eu apitando a primeira competição lá, em Pernambucano, né? Na praia lá de Candeias, em Recife. Daqui a pouco eu escuto cabeça de ovo. Aí quando eu olho pra trás, eram os meus meninos, os meus atletas. Eu falei que assim, não acredito que vocês estão fazendo isso aí não, rapaz. Vocês se preparem que eu vou pegar vocês no próximo treino. Mas então, assim, foram vários. Cabeça de ovo, Smigol, cabeça de Rolon, Paulo Gustavo. Mas o que atualmente eu brinco muito, mas tipo, pô, caraca, não dá não, né? Não sei nem se vai ter corte nisso daí. Mas o Xandão não vira não, mano. Xandão, Alexandre de Moraes, cara. Ô, Alexandre de Moraes, aí não. Pode me xingar do que for, mas Xandão não, irmão. Já você tá esculachando demais. E aí até com os meus amigos da arbitragem, recentemente, aconteceu numa das rodadas que eu fui, os caras brincaram comigo de Xandão e um outro árbitro da capital começou, Xandão, e eu falo, mas não posso pegar ar, eu não posso ficar bravo. Deixa ele xingar, deixa ele brincar, chamar de Xandão, e para alguns eles ficam brincando, me chamando de Xandão, mas é algo que ainda dá uma dor no coração. Eu falo, olha pro pai e falo assim, não, aí não, pô. Vai, por favor, me ajuda, já tô assim. Xinga, mas não chama xinga, disso. mas não disso, né? Quem você acha que faz mais drama? Jogadores de futebol quando sofre a falta ou os atores de novela mexicana? Caraca, malandro. Aí é complicado, ó. Pra não dizer que tá 50-50, jogador é pior que ator mexicano. Porque ator mexicano a gente sabe que eles estão atuando, que é a profissão deles. Jogador de futebol tem que jogar bola e não ficar fazendo mimimi, fingindo lesão. E olha, vou te falar, essa é uma das coisas que me irrita demais. É quando eu vejo a tentativa de ludibriar a arbitragem. Você, um profissional da mídia, um profissional de reportagem, você não vai querer que ninguém faça algo para a sua profissão, algo que denigre, algo que tente ludibriar a sua carreira. Então, como um árbitro, a gente também não quer isso. A gente sabe que existe, é um mal que foi instituído pelos mais profissionais que tinham que dar exemplo, mas, cara, isso é triste. É triste porque muitas vezes a gente paralisa uma situação preocupado com a criança, preocupado com o atleta, e não é nada. Não é nada. Então, aí você fica sendo xingado por torcedor, porque você parou uma jogada promissora, você fica sendo xingado porque você está paralisado a partida e não aconteceu nada. Então, cara, isso é chato, acho que é a coisa que mais me irrita no futebol, na arbitragem. E agora, infelizmente, para finalizar, para acabar nosso vídeo, você falou que sempre está atrás de estar apitando jogos, de diferentes modalidades. Já aconteceu de você estar tão atrás, sempre muito envolvido nessa área, e você sonhar que você estava apitando um jogo? Caraca, mano. Olha, acho que quem poderia responder isso é minha mulher, cara. Minha mulher que de vez em quando me pega falando, reclamando, algumas coisas assim. Olha, eu já tive alguns casos de profissões antigas de eu de noite falar e minha mulher falar que assim, o que aconteceu? O que é isso? O que é aquilo? Eu falar que assim, não sei. Ela que assim, não, você tava falando aí, é o trabalho. Mas acho que acho que eu já tive alguns sonhos assim, já tive essas... Todo mundo acho que tem um pouquinho dessa... Alguma coisa assim, adrenalina pra mim custa passar. Ninguém acredita às vezes, mas é verdade. Eu tenho aquele friozinho na barriga em todos os jogos. Hoje é um jogo escolar, é um jogo de escolinha, é um dia normal para minha profissão, um dia normal para... Mas eu saí de casa pensando, aquela dorzinha na barriga, aquele friozinho na barriga, aquela vontade de tipo... que saia tudo bem, que eu faça o meu melhor, que eu entregue aquilo que eu tenho, que eu preciso me dedicar com isso. Então, acho que sim, acho que eu já tive minhas noites de dar cartão amarelo, de querer virar as costas e dar suvacada lá Ronaldinho, sabe? Sem olhar pro jogador. Então é isso, acho que já tive. Mas isso é importante, esse frio na barriga, porque mostra que você está compromissado, né, com isso, que não é só mais qualquer coisa.
Mas então é isso. Muito obrigado, Márcio, pela entrevista, por esse tempo. E é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever aí no canal, de comentar. E se vemos numa próxima. Valeu! Valeu!